Fala, torcedor, sejam muito bem-vindos. Temos um corte aqui do Troca de Passes do programa Sport TV sobre a classificação épica do Palmeiras diante do Botafogo no Mundial de Clubes. Foi uma partida de superação, estratégia e raça. Um gol decisivo do Paulinho na prorrogação, mesmo com o jogador a menos e a confirmação de que o Palmeiras está mais vivo do que nunca no Mundial de Clubes. Torcedor, então já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nada do Verdão, porque aqui você encontra react das principais programas esportivos com análise profissional sempre com um olhar decisivo sobre o Palmeiras. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. De final não se joga, final se ganha, Alex. Esse jogo tinha cara de final, né? Né, Barreto? Boa noite, Valdir Lenda. Que prazer também tê-lo aqui, tá contigo. Mansur, todo mundo que tá em casa. Mas é bem isso, cara. O jogar melhor do que o adversário, naturalmente, é algo que todo mundo quer, que te deixa mais perto de uma vitória. Mas você tem que fazer de tudo para vencer. O primeiro, eu acho que o básico do futebol, nesses jogos difíceis e importantes, é vencer. Porque daí você tem uma condição. Mas o Palmeiras, ele conseguiu, acho que ser o melhor time, né? E por isso... Claramente, né? Bem melhor time que o Botafogo. Mostrando até a questão do elenco. 120, então teve um jogo bem melhor. Bom, só vou reforçar aqui o aviso, não custa nada, né? O jogo entre Chelsea e Benfica foi interrompido pelo protocolo, né, do clima lá nos Estados Unidos. Evidentemente nós estamos de olho, o jogo volta aqui mesmo, no Sport TV, né? E até lá nós vamos tocando o Troca de Passes, trazendo aqui, claro, muito sobre esse jogo, que era o mais esperado por nós. Se bem que tem confrontos grandes aí de Flamengo e Fluminense contra Bayern de Munique e Inter de Milão, mas assim, esse era o confronto brasileiro das oitavas, né? E havia muita expectativa até também, pelo que vocês disseram, a rivalidade que se construiu entre Palmeiras e Botafogo. Dando um spoilerzinho aqui da minha coluna de amanhã no Globo, que tinha que ser sobre esse jogo, né? Não tinha como escapar. O que me chamou a atenção foram as substituições feitas aos 60 minutos. Exatamente com uma hora de bola rolando, os dois treinadores resolveram mexer. E aí eu não sei se foi um em resposta ao outro, mas parece que eles resolveram mudar a proposta de jogo. O Botafogo tirou o seu terceiro volante e o Palmeiras surpreendeu ainda mais, porque eu acho que a escalação inicial do Abel já chamou a atenção, né? Mas quando ele tira o Estevão, que estava no começo do segundo tempo ajudando a movimentar um pouquinho o ataque do Palmeiras, depois de um primeiro tempo bem sem ação, né? O Estevão faz inclusive um gol anulado, mas ali me pareceu... E é claro, né? Eu fui escrevendo a coluna durante o jogo, finalizei já com o apito final, fica passando aquela impressão de engenheiro de obra pronta. Mas eu juro que na hora eu tive a impressão de que estava começando outro jogo, que ali eles começaram a se preparar para a prorrogação. Tipo, olha, tá com cara de prorrogação, tá calor, os jogadores estão desgastados, agora eu vou escalar como se fosse o meu segundo time. Vai começar de novo, né? E me parece que o segundo time do Palmeiras funcionou melhor do que o segundo time do Botafogo. Mas aí tem uma questão. Não, a coluna já foi. Então vai melhor abordar, porque a coluna já foi enviada. Tem razão. Não, acrescentando elementos na sua... Ao leitor. Eu vou dizer a verdade, na hora do jogo, eu me surpreendi muito com a saída do Estevão, né? Porque o jogo do Palmeiras parecia muito planejado em tentar isolar o Estevão no 1 contra 1 contra o Vitinho. Então, por vezes o Piquerez iniciava a jogada um pouco mais baixo, tentando atrair com ele a vigilância do Arthur, deixando o espaço liberado para o Estevão ter 1 contra 1 contra o Vitinho. E aí de cara já mudando o lado do Estevão, que ele fica mais confortável pela direita, cortando para dentro. Isso, né? Mas o Estevão partindo do lado esquerdo para esse enfrentamento. E muito brilhante no jogo o tempo todo, o Richard Rios quase sempre o responsável por inverter a bola do lado direito para o lado esquerdo, pegando o Estevão antes que esse meio do Botafogo. O Botafogo no 4-3-3, tem defendido com um meio um pouco mais estreito, né, como fez desde o jogo com o PSG, antes que esse meio pudesse balançar para o lado esquerdo, essa bola chegava para o Estevão fazer esse 1 contra 1. Era onde tinha algum perigo no jogo, que era um jogo de fato de mais fricção, de mais duelos, um jogo um tanto amarrado. Quando acontecia alguma coisa, acontecia por ali. Acho que em dado momento, não sei se o Abel se preocupou em termos de fôlego e alterar um pouco essa dinâmica, mas de fato me surpreendeu, entra o Paulinho e entra também o Luigi, né? Em dado momento o Paulinho entra por dentro, o Luigi pelo lado, depois eles invertem. Quando o Botafogo coloca o Cuiabano, aí eu acho que gera uma resposta no Abel. Quando o Cuiabano entra pelo lado esquerdo, minutos depois o Abel coloca Ele mexe no lado, coloca o Cuiabano pelo lado esquerdo, o Abel coloca o Mike. Sim. Porque é um jogador que faz esse encaixe direto no Cuiabano.
Os dois fizeram uma mudança aos 60 e outra ali nos 75. Aí eu estou plenamente de acordo. Nos minutos finais do tempo regulamentar, para mim, embora o Palmeiras tivesse sido para mim melhor no jogo o tempo inteiro, quem mais tivesse levado perigo, eu não sou capaz de dizer aqui que o Botafogo quis reproduzir o plano PSG e Atlético de Madrid. Hoje, apesar da escalação com o Danilo repetir o desenho, sim, eu acho que é um meio-campo que tinha capacidade de jogo. O que eu acho que o Botafogo não conseguiu, porque o Palmeiras, nos duelos, ia empurrando o Botafogo para trás e gerando volume. Não é dizer que o plano foi conservador. Eu acho que ele ficou modesto no jogo, de acordo com as circunstâncias. Eu não sei, sou capaz de cravar que o Renato Paiva queria esse jogo. Sim, mas essa formação também não te dá menos condições? Não. Acho que são jogadores com muita capacidade de jogar. E o Botafogo toma o gol quando ele está com um volante a menos, que é na prorrogação. E um dos jogadores que entrou, aí que vai discutir mais adiante, que é o Montoro, que parece muito talentoso, jovem. Para mim, ele tem um instante de hesitação, porque a perseguição dele, o encaixe dele pelo lado esquerdo, a marcação era dele. Ele tem um minuto de hesitação, deixa para o Marlon Freitas, que está na cobertura pelas costas, e o Paulinho passa e faz o gol. E o Montoro ganhou mais tempo hoje, né? Chamou muita atenção entrando no fim dos dois. Foram 2 jogos na primeira fase, acho que não entrou nos 3 não, né? Eu não tenho certeza. Não, eu acho que entrou em 2. Acho que foram os 2 contra os europeus e chamou a atenção. Hoje ele ganhou mais tempo, né? Ele entrou faltando 30 minutos. E é um jogador interessante, né? Sim. Por mais que ele não cumpra aquela função, às vezes uma função tática exigida, mas se vê que o pouco que ele esteve em campo, ou no pouco que ele entrou nas outras partidas também, é um jogador que tem uma qualidade que, acredito eu, mais à frente pode ajudar bastante. Mas os 2 treinadores, quando fizeram suas primeiras mudanças, pensaram, estou botando esses caras para jogar 30 ou 50 minutos. Claro. No caso do Paulinho, não deu para chegar a 50. O Paulinho vive a situação que deve ser muito incômoda para o atleta. Estou aqui cercado por 2 excelentes atletas, que é você viver o futebol com um prazo de validade em cada jogo, né? Você tem ali um tempo cronometrado em que você precisa fazer as coisas acontecerem ali. Tanto que o Paulinho entra, ele tem uma previsão de 30 minutos, ele joga... Mas hoje eram 30 ou 50, acaba não sendo 30... porque ele entra quase com 18, né? Ele joga 27 mais os acréscimos e depois ele acaba ficando 42, 43 minutos em campo. E ele tem que sair na prorrogação. Isso deve ser bastante incômodo, né? Ele sai logo depois do... Muito incômodo. Isso causa... o seu tempo. E você não sabe até quanto você consegue aguentar dentro de campo. Isso para um jogador que vai lá para dentro querendo mostrar algo de melhor é muito ruim. E a impressão que a gente tem é que o Paulinho, assim, quando acabar o campeonato, já deve estar buscando aí uma outra cirurgia, porque ele já sai e a gente já sabe que ele está com dor e vai precisar ter uma intervenção. Essa dor, eu tive algo parecido, não acho que tão grave quanto ele, e é impressionante como incomoda. E você quer você quer seguir, toma uma medicação, faz tratamento, às vezes sai de um treino, faz algo sem impacto, mas chega uma hora que você tem que ir pro campo. E não tem como, então você fica ali magoando, você fica naquela situação e não é fácil, porque chega uma hora que nem medicação, não tem medicação que ela acaba dando conta para essa dor. Então haja realmente resiliência emocional para isso. E o bom é que mesmo com tudo isso, ele já mostrou que valeu a pena esse investimento. E tem aquele lado psicológico, né? O jogador foi preparado para essa competição, né? Todos os palmeirenses entendem que o Paulinho estava sendo pronto, estava sendo preparado para essa competição. Ele mesmo vai se cobrar. Olha, eu acho que o Paulinho perde eu não sou médico, não estou aqui dando diagnóstico, né? São só apurações que a gente faz, enfim, coisas que a gente tenta conversar, entender. Eu acho que o Palmeiras perdeu o Paulinho para o segundo semestre. Está investindo no Mundial? Não estou dizendo que o Palmeiras desgastou o Paulinho no Mundial e não é culpa do Palmeiras. Fazendo a cirurgia, ele vai precisar corrigir. Ele realmente precisa de outra cirurgia e essa cirurgia vai exigir um tempo longo de recuperação. Ele demorou 4 meses, 5 meses, né? Por aí. O que hoje vai ser diferente para o mesmo procedimento, com alguma técnica diferente? Vamos lá, com o que a gente ouviu publicamente. O Paulinho disse que fez infiltração jogando no Atlético. E o Abel declarou durante a Copa do Mundo que ele só pode jogar meia hora. E a apuração da equipe que está lá é que é especulada uma outra cirurgia. Exatamente. E essa informação eu também tenho. Então, essa eu estou junto nessa. E ele fala mesmo nas entrevistas dele que ele sente, né? Exatamente. Ele sente dor. E você viu no banco hoje? Já o tempo ali todo com a mão na canela e fazendo cara de dor. Não, ele não é a dor que só dói a hora que você pisa, é o tempo todo. Assim. Porque hoje precisou dele mais 10 minutos, além dos 30. Né? E nesses 10, prorrogação, fazendo gol, quer dizer,
Tudo ali. Depois que fez o gol, lógico, coloca alguém com mais saúde, naturalmente, vem aqui, você já fez a sua parte. Agora é uma grande história, né? No jogo, né? Não, o jogador vivendo com essa limitação, tendo que fazer as coisas acontecerem em pouco tempo, um jogo que aparecia pouquíssima oportunidade, ele através do talento, porque o Paulinho para mim é um talento jogador de altíssimo nível, e você não consegue definir, o Paulinho para mim é aquele jogador que ele não é um ponta, ele não é um 9, ele é um atacante, né? De mobilidade, de ataque à área, de dar várias soluções para o time, e ele faz a jogada do gol no lance pessoal, no lance de talento dele, e o futebol, né? Ele tem essa coisa das margens pequenas, né? Como um gol basta para resolver tudo. O lance tem um pequeno desvio do biquinho da chuteira do Barbosa, acaba passando por entre as pernas do Caio. Não dá para dizer sem o desvio onde a bola passaria, se ela era alcançável para o John, mas você vê um jogo dessa importância decidido também com esses mínimos detalhes. E você vê como o Palmeiras fica inconformado, porque estava fazendo uma grande atuação. Ele hoje foi muito mais exigido do que contra a PSG e a Palmeiras do Madrid, time, né? E aí, acho que ele sente que esse biquinho tirou assim da defesa. Você vê que a gente está até conversando com o Alex ali fora, a gente deu tudo certo para o Palmeiras hoje, né? Até mesmo esse desvio, né? A bola passa por baixo das pernas do outro zagueiro e entra lá no cantinho. Era o Caio que tinha entrado. Mas ali o Montoro, ele precisaria ter fechado. A hora que ele pausa... Foi o que o Mansur falou, né? Na recomposição ali. Acaba, não, porque ele tem que dobrar com o Paulinho. Eu acho que eu não posso deixar aquele meio ali para ele passar. Eu acho que ele viu o Marlon Freitas na cobertura atrás, ele confiou no Marlon e deu um passo atrás. Sabe o que me lembrou um pouquinho? Não foi exatamente igual, me lembrou um pouquinho, deu assim, aquele flashback. Quando o Cerezo faz uma infiltração na área da Itália, o gol que deu a esperança pra gente em 82. O Cerezo entra de um jeito que ele desconcerta a defesa italiana, os caras vão atrás dele, aí o Falcão corta pra dentro, meio. Só que bate forte. Que saudades, hein? Que saudades daquele futebol. Abriu o varandão dessa. O Paulinho, o que foi? O jogo passado ele também já entrou e fez diferença, e no segundo jogo também, né? Isso, ele tem conseguido ter impacto nessa Copa do Mundo. Era justamente aquilo que o Abel queria fazer com o Estevão, né? Que ele pegasse esse lance mano a mano. Eu ia até acrescentar isso, que tem a simbologia de ele ter entrado no lugar do Estevão. Foram várias substituições ao mesmo tempo, não é assim, né? Tirou o Estevão, botou o Paulinho, mudou o jogo. Aconteceram várias outras coisas, mas a plaquinha que subiu foi sai Estevão, entra Paulinho, né? E ali mudou o jogo. Eu preciso dar uma informação referente a Chelsea e Benfica. No nosso reloginho aqui, 7h18. Então, se não cair nenhum raio, né? A gente está com... Eu estou aqui no estúdio com uma câmera que mostra as imagens. Estão aqui atrás da gente, no telão também. Então... Está fechado ali, tem os famosos cúmulos nimbus se aproximando, mas se não houver aí uma fricção entre as nuvens, se não tiver raio, às 7h20, quando eu terminar essa frase aqui, já vai estar faltando só um minutinho. Os times vão ser autorizados a voltar programado para reaquecer. E a partir daí você retoma o jogo, tá? Então a gente vai tocando o nosso papo aqui já diante da perspectiva de que Chelsea e Benfica voltem para campo daqui a pouquinho. Perfeito. E quando a gente fala, voltando então ao jogo, a gente citou agora a questão do Montoro, para mim, não é isso que explica o jogo, é óbvio, eu acho que esses jogos assim têm diversos fatores envolvidos, inclusive o detalhe, inclusive o biquinho da chuteira do Barbosa, tudo conta. Mas acima de tudo, era mais natural que qualquer acidente acontecesse pendendo para o lado do Palmeiras, que foi quem mais buscou o gol, quem mais ficou perto da área. Agora, sempre um detalhe para mim que chama a atenção. Eu tenho falado aqui, por vezes, com o Alex, com o Felipe, enfim, tem uma questão do projeto do Botafogo que, para mim, diferencia muito o estágio desse projeto do projeto do Palmeiras. O Botafogo ganhou a Libertadores, o Botafogo ganhou o Brasileiro, um investimento altíssimo, só que é um projeto que, nesse momento, ele tem muitas alterações no elenco de janela para janela. Ele ainda, e o próprio Textor, numa coletiva recente, disse que precisava que o projeto amadurecesse mais, que o Botafogo, eventualmente, até fosse um formador melhor, que pudesse fazer boas vendas, para que ele não precisasse mexer tanto, às vezes, no corpo do elenco, né? Nesse sentido, ele fez até um movimento de contratar o Jair para vender. Isso. Né? Não é um jogador formado no Botafogo, mas a ideia é lucrar com ele. O projeto ainda se baseia muito no mercado, o tempo inteiro em saídas e chegadas. O que aconteceu com o Botafogo hoje? Na hora, um jogo longo desse, 120 minutos, desgastante, você vai recorrer ao banco.
E esses caras não acabaram de chegar ainda, né? O Correia não foi o desastre da estreia, vai. Não, quando ele vem para segundo volante, ele começa a organizar o time a partir de trás. Mas, de todo modo, você tinha Caio, Montoro, Arthur Cabral e Correia. Você terminou o jogo com 4 jogadores que estrearam para o Botafogo no Mundial. Do outro lado, você tem um projeto com um treinador longevo, que conhece como a palma da mão dele. Todo mundo que está no elenco sabe o que cada um pode dar. Teve até alterações desse elenco mais importantes do que em outras temporadas com o Abel. Mas esse processo não é toda hora que vai chegar um Almada que parece que já estava lá um tempão, né? Já chegou botando a bola de balde. Porque a maioria nessa época do Almada que ele chegou já estava funcionando bem. Ainda tem. E aí os caras chegaram, quem veio realmente da Europa já tinha um período de férias, né? Então tem 3, 4 atletas que já até treinou-se pouco, até para condição física, de você se ambientar, né, velho? Talvez por ter dado certo o ano passado, né? O Botafogo fez essa mesma... desde o início do ano, ele não prestou atenção no campeonato estadual, mas aí contratou bem na sequência da janela e foi campeão de quase tudo. Mas então, talvez pensar que deu certo ou não. É pela necessidade que entre chegadas e saídas tem tido uma constância. Quem está gostando disso, eu acho, são os empresários, né? Mas parece... compra e venda. É que assim, pelo que a gente ouve, especialmente o John Textor falar, no Botafogo isso aí é método, né? Isso aí é como ele quer que funcione. Ele diz que não liga para campeonato estadual, que a temporada pode demorar para começar e que vai comprar e vai vender. Toda a janela. Então... Ele deu uma coletiva no início da o Botafogo estava terminando pré-temporada ali, início das principais competições, em que ele falou que era uma necessidade nesse momento. Inclusive por ser um projeto que precisava ainda amadurecer. E tem outras complexidades, né, dessa questão do multiclubes, né? Por vezes você tem a venda em socorro a um clube irmão, entre aspas. E agora vamos ter que entender como vai ser isso. Agora a gente vai ter que entender o impacto do caso se confirme o rebaixamento do Leão, porque tem uma apelação sendo feita, enfim. Dá até para concordar, às vezes, com esse tipo de essa programação, mas sem treinador, eu acho que desde o início, eu acho que atrapalha muito. Pois é, eu reluto muito em apontar o dedo para algo que está sendo feito e dizer assim, isso dá certo, isso não dá certo, porque o futebol vive desmentindo a gente, né? Verdade. Tem coisas que você acha que estão sendo todas feitas do jeito errado e no fim o time sai campeão. E por isso vai gerar discussão, até que a gente estava aqui antes. Poxa, será que ele escalou certo, os 3 volantes ou não? Às vezes é o sistema, tem treinador que, como deu certo de alguma maneira e os jogadores se sentiram confortáveis, ele achou melhor, de repente, ajustar assim. Mas quando não dá certo, gera discussão do porquê não fez diferente. Mas nesse ponto que o Evair levantou, talvez o Botafogo tenha ficado mais confiante esse ano, pensando assim, não, o Arthur Jorge chegou em abril. E foi campeão brasileiro da Libertadores. Então, dá certo contratar um treinador em abril? Nem sempre. Não. Depende do treinador, do material humano que ele tem à mão, né? Nem sempre. Agora, se é um método, o Botafogo precisa descobrir uma maneira de fazer dar certo com o que tem. Né? Com as condições que estão apresentadas. Ou pelo menos ter um treinador ali desde o início, dando palpite, indicando jogadores para poder trazer. Porque chega ali, o time está montado, o treinador tem que treinar com aquilo que ele tem. Acho que é uma maneira de pensar que muito ruim. Até pela qualidade da pré-temporada. O Botafogo se apresentou depois, por causa do Mundial, aquela coisa toda. Então você vê que no jogo da Supercopa do Brasil, ele estava num déficit bem abaixo do Flamengo. Fica cada vez mais evidente o respeito que o Palmeiras impõe, não apenas dentro de campo, mas também fora dele. A vitória diante do Botafogo foi construída com inteligência tática, intensidade e mentalidade vencedora. Características que marcam a gestão e o trabalho consolidado do elenco e de Abel Ferreira. Ver a mídia reconhecendo a superioridade e o controle emocional do Verdão em um jogo decisivo mostra o caminho que o Verdão está certo. O torcedor palmeirense tem todo o direito de sonhar alto neste Mundial. Agora a pergunta que fica é, o Palmeiras está pronto para encarar um gigante europeu nas quartas? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos trocar ideia. Se você curtiu esse conteúdo, fortalece com like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui a análise é séria e o react é completo e a paixão é 100% verde. Obrigado pela audiência de sempre e nós vemos no próximo vídeo. Até mais, torcedor palestrino!